Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Como que vocês estão? Se você está bem, diga glória a Deus. Glória a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Qual que é a sua expectativa para hoje? Para esta semana? Para o que Deus vai fazer? Não se ofenda. Um dia eu estava em uma igreja, fui convidado. E era final de ano, né? E o pastor mandou eu falar alguma coisa com relação ao ano que estava por vir. É lógico, nós não estamos no final do ano. Nós estamos no meio do ano. Inclusive, no meio do ano, mês de junho. E eu fiz a seguinte pergunta. Eu disse, gente, qual que é a expectativa de vocês para o ano que está para começar? Qual que é a expectativa de vocês para o ano que está para começar? O que você projetou? Não, eu perguntando lá, né? Na igreja que eu estava. Todo mundo ficou quieto porque ninguém tinha um projeto, ninguém tinha uma expectativa. Só que sem querer, lógico, sem querer ofender ninguém, nunca foi a minha intenção. Eu falei assim, gente, quem não se programa e não tem expectativa são animais irracionais. Nós somos animais racionais, nós precisamos se planejar. É verdade ou não é? Precisamos criar expectativa para amanhã e se planejar para isso. Quem entendeu a palavra saiu dali se planejando para o amanhã e criando expectativa. Não é verdade? Nós não somos uma barra de gelo, uma pedra de gelo que não tem sentimentos. Nós temos sentimentos e vivemos por causa dos sentimentos que temos, sim ou não? Louvado é o nome de Jesus. Esse mês, queridos, nós vamos entrar numa série, todos os ministrantes que vão ministrar aqui no altar, eles vão falar de um único tema, intimidade. E esse tema, ele vai abordar várias áreas. Primeiro, nós vamos abordar hoje, eu vou dar o início, né? Na verdade, o início foi dado ontem com o Igor. O Igor ministrou aqui sobre intimidade. Hoje, oficialmente, estamos lançando o mês de junho, mês de intimidade. Vamos abordar vários assuntos. O de hoje, nós vamos falar de intimidade com Deus. Mas nós vamos abordar outras áreas também. Tá? Vamos abordar a área de família também. Nós estávamos na casa do Rafael com a Kelly. Inclusive, a Kelly fez aniversário sexta-feira, gente. 20 anos. Se vocês quiserem puxar 20 vezes a orelha dela depois da saída do culto aí. 20 anos, né, Kelly? Olha, que não é 20 anos. Brincadeira, gente. Eu estava lá e eu perguntei para a Kelly o seguinte, Kelly, se eu estivesse na sua mesa, tomando um suco, e derrubasse o copo de suco na sua mesa, com a sua toalha limpinha, branquinha assim, ó, o que você falaria para mim? Ela disse, nada, normal, pastor, está tudo certo. É isso aí. Aí eu falei, agora, se fosse um dos seus filhos? Aí ela falou assim, pastor, a mesma coisa. Aí os filhos disseram, mãe, você ia fazer a gente lavar a toalha. Por que eu fiz essa pergunta para a Kelly? Porque nós entramos pouco nesse assunto. Porque hoje, queridos, nós estamos valorizando mais os de fora do que os de dentro. E quando chegar aquele dia, Deus não vai te cobrar, presta atenção nisso que eu estou te falando, pelo pastor que você teve. Deus não vai te cobrar pelos amigos que você teve, pelo patrão que você teve. Deus vai te cobrar pela família que Ele te deu. Então aprenda a valorizar os de dentro antes de valorizar os de fora. Então nós vamos entrar também nessa área de intimidade familiar. Nós vamos trabalhar muito isso. Esse mês vai ser bênção. Queridos, tema da administração, como eu já disse, nós vamos entrar numa série chamada Intimidade. Mas nós vamos continuar naquilo que nós paramos a semana retrasada. Quem lembra? 2 Reis, capítulo 4, nós fomos até o versículo 6, né? Nós vamos agora a partir do 7. Sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual reteve para comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido,
Eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali, e recolheu-se àquele quarto, e se deitou. Então disse a seu servo Geazi: chama essa sunamita. E chamando ele, ela se pôs diante dele. Porque ela tinha falado a Geazi. Diz-lhe: eis que tu nos tens tratado, porque ele tinha falado a Geazi. E disse-lhe: eis que tu nos tens tratado com todo desvelo, o que se há de fazer por ti? O que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Por isso disse ele: chama. E chamando ela, se pôs à porta. E ele disse: a esse tempo determinado, segundo o tempo de vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe disse. Amém? Só até aí. Queridos, diga para o seu irmão: intimidade. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na mão de quem? O poder da vida e da morte está na mão de quem? De Deus. O poder da vida e da morte está na mão de Deus. De mais ninguém. E de mais ninguém. A Bíblia conta que, na história que nós lemos, Eliseu ia a Sunem fazer um trabalho missionário. Eu não sei o que ele estava exatamente fazendo, mas eu sei que era um trabalho missionário. E essa mulher, ela ficou observando Eliseu. Eliseu nunca chegou na casa dela e disse assim: ó, eu sou um santo homem de Deus, eu estou fazendo um trabalho aqui. Não. Porque o homem de Deus, ele não é reconhecido pelo que ele fala. A pessoa de Deus, ele não é reconhecido pelo que ele fala. Mas ele é reconhecido pelo que ele faz. Amém? E ela, observando Eliseu, e vendo que o que Eliseu fazia era algo bom, algo que abençoava a cidade, abençoava as pessoas, ela chamou o marido e disse: olha, esse camarada é homem de Deus. Ele é um profeta. Ele é um homem de Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um quarto para ele, junto ao muro ali. Vamos colocar uma cama, porque é só uma cama se Eliseu andava em dois, né? Eliseu e Geazi. Mas só que Geazi não era profeta e talvez não tinha testemunho como Eliseu. Aí, colocamos uma cama, colocamos uma mesa para que um candeeiro, para que quando ele venha, ele fique aqui e coma pão. E o marido disse: top, façamos. E a Bíblia diz então que eles fizeram lá o quarto para o profeta. E toda vez que o profeta ia fazer algo em Sunem, ele parava na casa dessa mulher. E um dia Eliseu, sentado na cama, talvez, ou sentado numa cadeira, só tinha uma cadeira, gente. Geazi tinha que ficar de pé. Era só uma cadeira, a Bíblia diz ali que era só uma cadeira, não tinha duas cadeiras. E Geazi talvez de pé, junto à porta, e Eliseu começa a pensar: puxa vida, essa pessoa abençoou a minha vida. O que eu posso fazer por ela? E Geazi já tinha falado com ela, mas ela disse: olha, eu estou bem, eu habito no meio do meu povo, eu estou tranquilo. Mas eles tinham um sonho, querido. O marido e a esposa tinham um sonho, porém, a mulher já era estéril, e o marido já era velho, ou seja, a mulher era estéril e o marido era velho, era duas imposições, não era uma, era duas imposições. Pense bem, o marido já era velho e a mulher era estéril, ela não tinha condições de gerar. Olhando com os olhos humanos, pensando nas possibilidades humanas, eles jamais teriam filho. Mas o sonho estava lá. Às vezes, deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes a circunstância vai dizer não para o seu sonho. Vai falar: não, você não pode, porque fisicamente você não consegue. Você não pode, porque você não tem capacidade. Mas o sonho permanece lá dentro. E é a hora que o profeta chega e diz: o que eu posso fazer por você?
Mas não se esqueça que antes disso, ela semeou, ela fez algo para o profeta. Amém, queridos? Aí, quando Eliseu e Geazi estão trocando essa ideia, e Geazi fala do desejo que ela tem no coração, Eliseu fala, então corre e chama ela. Aí Geazi desce as escadas e chama ela, eu acredito que tem escada, chama ela, e ela chega, quando ela chega no quarto, Eliseu disse assim para ela, ó, prazo de uma gestação, você vai ter um filho. Aí ela disse, não, você está de brincadeira, não. Aí ela coloca as imposições, a situação, o momento. Só que quem olha o momento é o ser humano. Deus não está nem aí com o momento que você está vivendo. Ele está preparando o seu futuro. Ele não está preocupado se hoje existe uma impossibilidade da sua vida. Ele está preparando o amanhã. O hoje para ele, queridos, ele está preparando o amanhã para você. E ela começou a colocar então as impossibilidades. Não vai dar. Não vai dar. Você não sabe, Eliseu. Eliseu, você não sabe. Meu marido já é velho. Eu não tenho condições de gerar, já era. Mas aconteceu o que gerou, queridos. 1 ano depois, ela ganhou o filho. Mas lembre da pergunta que eu fiz? O poder da vida e da morte está na mão de quem? Quem pode dizer para alguém, ó, você vai engravidar? Quem pode dizer? Por que Deus me incomodou tanto, queridos, a ponto de nós lançarmos essa série? A igreja hoje, do modo geral, não estou falando da comunidade evangélica Maná em si, mas do modo geral, conhece a Deus de ouvir falar. E não tem intimidade com Ele. Porque Deus respondeu o profeta, quando o profeta disse assim, ó, vai gerar. Deus olhou lá, o profeta conhecia Deus e Deus conhecia o profeta. Lá em Sorocaba tinha uma menina chamada Elaine. Aí as pessoas falavam assim, o pastor está viajando. Como será que o pastor vai querer fazer isso aqui? Eles falavam assim, ó, se você quer saber o que o pastor pensa a respeito disso aqui, conversa com a Elaine. Porque quando o pastor chegava, ele falava, é exatamente o que eu, intimidade, conhecimento, conhecia o mundo. Existem coisas que só vai ser revelado, querido, para você, quando você tiver intimidade. Você percebeu que quem é casado aqui? Levanta a mão, só os casados. Isso, porque os solteiros eu tenho uma boa notícia para vocês. O namoro é lindo, gente. O namoro é a coisa mais linda do mundo. Porque as deficiências, as deformações da pessoa em que você está namorando ou vão namorar, na maioria deles você só vai conhecer depois que você colocar aliança. Antes de você colocar aliança, existe mais uma série de defeitos que ele ou ela vai esconder de você. Vai esconder. Agora, depois que você faz o compromisso, põe a aliança, vai dividir o teto, vai respirar o mesmo ar, né? Tem um menino que está namorando a menina todo dia de chapinha, coisa mais linda do mundo, né, gente? Aí depois que casa, que ela sai do banheiro com o cabelo desse tamanho, aí ele vai falar assim, meu Deus, aonde eu amarrei meu jegue? Porque tem coisa que você só vai saber depois que você fez a aliança. Depois que você colocou a aliança, só depois que você vai saber. Existem muitas coisas que você não vai saber antes. Existem coisas que serão reveladas quando você tiver a intimidade suficiente para saber. E com Deus não é diferente, queridos. Deus só vai revelar o mistério dele para a gente. Ou muitas coisas dele será revelada para nós. A partir do momento em que nós tivermos intimidade com ele. A partir do momento que nós nos colocarmos no lugar dele e dizer assim, Deus tomaria esse caminho. Enquanto isso não acontecer, muitas coisas não será revelada para nós. Muita gente conhece a Deus, muita gente conhece a Bíblia. Conhece a Bíblia, mas não conhece o Deus da Bíblia. Não conhece o Deus da Bíblia. Pastor, mas a Bíblia não é a palavra de Deus, sim, gente.
Mas para quem não tem intimidade, é só um livro que fala de Deus. É só um livro que fala de Deus. Nós precisamos aprender a gerar intimidade, ter intimidade com Ele no nosso dia a dia. E o profeta sabia quem era Deus, e Deus sabia quem era o profeta. Quem lembra do profeta Elias? Pastor, antes do profeta Elias, o pastor Irineu pregou uma mensagem aqui domingo passado. Ele falou sobre as 3 tempestades. Não está no esboço, mas eu sou perito em fazer isso. Em sair do esboço, em abrir janela e não voltar mais. E na última tempestade, quem lembra qual foi a última tempestade? A terceira tempestade. O pastor Irineu, o pastor Castorinha não sabe, mas quem lembra qual foi a última tempestade? Foram 3 tempestades. A última tempestade, o pastor pregou, falou sobre a viagem de Paulo. Eles estavam presos. Estava chovendo, não foi isso, pastor? Estava chovendo e eles estavam sendo transportados para Roma. E aconteceu um acidente no meio do caminho. O barco se partiu. E os homens que estavam no barco, inclusive o capitão, falou, vamos pular, vamos pular. O Paulo falou, pula ninguém. Se vocês ficarem no barco, ninguém morre. Não foi isso, pastor? Quem poderia dizer, gente, o chicote está estralando, o mar está revolto, o navio quebra, serração que não dava para ver um palmo fora do navio. E o navio quebra, a embarcação quebra e a ideia é que ele vai afundar. Mas Paulo diz, se vocês ficarem aqui, ninguém vai morrer. Se Paulo não conhecesse Deus, e Deus não conhecesse a Paulo, ele não teria autoridade ou capacidade para falar um negócio desse. E de fato o pessoal ficaram no barco e não morreu. Amanheceu o dia, eles estavam pertinho da ilha de Malta. Pertinho da ilha de Malta. Aí eles perceberam, porque daí a chuva parou, a serração subiu, e ele estava do lado da ilha de Malta. Daí eles desceram do navio e foram nadando até a ilha de Malta. Quando eles chegaram na ilha de Malta, a Bíblia diz que estava frio, e eles começaram a eles fizeram uma fogueira. Fizeram uma fogueira. E o Paulo lá, quebrando os gravetos para pôr no fogo, e de repente uma cobra vai e pica o Paulo. Na mão do Paulo. E ela ficou grudada, segundo a Bíblia, ela ficou grudada na mão do Paulo. Aí os homens da ilha dizem assim, esse daí está condenado. Você salvou do mar para morrer na ilha. Ficou esperando que ele morresse, mas Paulo conhecia o Deus que ele servia. Ele simplesmente foi lá, colocou o dedo assim, a mão na fogueira, não foi isso, pastor? Queimou a cobra, ela caiu no fogo, ela morreu, mas o profeta continuou vivo, queridos. Qual que é o convite que Deus está nos fazendo, querido, para o mês de junho? É se aproximar dEle. Não conhecer Ele como um conto de fada, não. É conhecer Ele, sabe, de verdade. Cientificamente, toda ação tem uma reação, não é verdade? Isso também vale para Deus. A nossa ação faz com que Ele reaja. A nossa ação faz com que Deus, Ele reaja. Quantas pessoas, querido, eu estava falando hoje acho que é com o irmão Luiz, estava falando hoje, qual que é a ideia de igreja? A ideia da Bíblia, a ideia de igreja, a ideia de pastores é formar filhos independentes. Como assim, pastor? Filhos independentes. É filhos que conheçam a Deus de verdade. Filhos que não precisam depender de outras pessoas para estar intercedendo por ele o tempo todo. É ele saber que ele pode falar com Deus. Eu fico imaginando o salmista Davi, eu já fugi do esboço faz tempo, já volto para lá. Eu fico imaginando o salmista Davi no Salmo 84. Tinha espelho, será, naquela época? Eu acho que não, né? Tinha espelho? Se tinha espelho, então Davi, ele estava olhando para o espelho. E ele está dizendo assim, por que te abates, ó minha alma? Espere em Deus. Porque e ele olhando para o espelho, porque eu ainda o louvarei.
Mas a angústia estava tão grande que ele, olhando para o espelho, ele dizia: por que te abate, só minha alma? Espera em Deus, porque Ele conhece, Ele sabe de quem está falando. Ele está dizendo: porque eu ainda o louvarei. Por que eu estou falando de filho independente, querido? Porque dentro da igreja nós precisamos ter a capacidade e entendimento que nós precisamos. Quando não tem ninguém, o pastor não está aqui, o líder de célula não está aqui, nós precisamos ter a capacidade de colocar a mão sobre a nossa cabeça e dizer assim: eu te abençoo em nome de Jesus, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Isso é intimidade com Deus. Está entendendo? A intimidade. Se eu conheço o Deus que eu sirvo, um dia desse eu estava trincando de dor de dente. Mas trincando de dor de dente, eu deitei na cama e não dormia, virava para lá, virava para cá. Eu disse: Deus, olha, acho que foi antes de ontem, um dia desse, aqui a semana. O milagre foi tão bom que eu até esqueci do dente. Não estava conseguindo dormir, eu coloquei a mão e disse: Deus, olha, eu não quero nunca mais sentir essa dor de dente. Sabe por quê? Porque eu conheço o Deus que eu sirvo. E eu tenho intimidade com Ele. E Deus, Ele quer isso com a sua igreja. Amém? Deixa eu tentar voltar para um esboço aqui, queridos. Deixa eu tentar voltar para um esboço aqui. Livro de Gênesis, capítulo 6. Eu quero mostrar para vocês como geramos intimidade com Deus. Livro de Gênesis, capítulo 6. A partir do verso 5, Israel. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicou sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, toda a ave do céu, porque me arrependo de haver feito. Noé, olha nisso aqui. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. E Noé andava com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nessa época, você acha que o mundo hoje está ruim, né? Nós pensamos que o negócio hoje está feio, está mesmo, gente. Mas não muda muito. Porque Deus, Ele pensou em destruir o homem nessa época. Deus falou: vou acabar com tudo. Eu me arrependo. Não foi isso que nós vemos? Deus disse assim: eu me arrependo de ter criado essa raça ruim. Essa coisa ruim. Deus disse isso. Por quê, queridos? Porque na época, o adultério era uma coisa muito normal. O homem tinha lá sua mulher e saía com outras. A mulher tinha lá seu marido e saía com outro. O adultério era uma coisa muito normal. A fornicação era uma coisa muito normal. Normal para eles, mas não para Deus. E por isso que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Hoje nós pregamos muito contra a homossexualidade, vamos continuar pregando. Se um dia alguém quiser prender os pastores, vai faltar cadeia, mas nós vamos continuar pregando contra isso. Vai faltar cadeia, eu vou preso, porque eu não mudo. É princípio. E aí o que acontece? Naquela época já existia. Aí Deus, olhando lá do céu, disse assim: ó, me arrependo de ter feito. Ô racinha ruim, me arrependo. Mas ele achou no meio de tanta presepada, de tanta coisa ruim, um homem. Ele achou, não foi isso que nós lemos? Volta ao versículo 8. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. 9. Essas são as gerações de Noé. Noé era justo e perfeito em suas gerações, e Noé andava com... O mundo continua aí, querido, devastando, matando, destruindo. Só que Deus ainda procura os Noés dessa geração.
Pessoas que queiram andar com Ele, gerar intimidade com Ele, compromisso com Ele. Deus ainda procura. Procura. O mundo não mudou, o mundo é o mesmo. As coisas continuam acontecendo. Que você possa dizer assim: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser o Noé dessa geração. Eu quero ser o Noé dessa geração. E Deus disse assim: eu vou destruir a terra, eu vou destruir, Noé. Aí Deus falou com Noé: eu vou destruir. Eu vou destruir com água. Porém, eu vou salvar uma galerinha aí. Aí vocês conhecem a história, né? Aí vemos que Deus mandou ele fazer a arca. E ele fez a arca. E a sua família, então, se salvou. Gente, eu tenho que correr. Só para vocês terem uma ideia, são 4 tópicos. Eu só estou no primeiro. Então, eu vou correr. O segundo. O Abraão. O Abraão. A Bíblia diz que o Abraão, ele era amigo de Deus, não é isso? Abraão era amigo de Deus. Deus ficou muito tempo sem falar com os seres humanos. Há muito tempo. Depois de muito tempo, ele falou com Abraão. Só que quando ele falou com Abraão, ele deu uma direção. Ele falou: eu quero que você saia daí. Saia daí, vai para um lugar em que eu vou te mostrar. E Abraão, sem hesitar, ele saiu. E foi para um lugar em que Deus havia mandado ele ir, né? Na verdade, ele não sabia onde ainda. Aí a Bíblia diz que no capítulo 12, verso 7, coloca lá de Gênesis, Deus faz uma promessa para Abraão, que ele vai ser pai de uma multidão. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência daria essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. Quando a Bíblia fala de altar ao Senhor, a Bíblia fala de culto, de entrega, de sacrifício. Então, o que eu estou dizendo? O que eu estou querendo dizer para você? Quando Abraão sai lá do seio da sua família, Abraão era rico, gente, muito rico. E a riqueza dele ele levou com ele. E ele começa a caminhar no deserto. Deus faz uma promessa para ele: eu vou fazer de você pai de uma multidão. E ele sacrifica. Ele não está na terra em que Deus prometeu que ele chegaria ainda, sabe? Mas também ele não está lá junto com a sua família. Ou seja, ele estava no meio do caminho, na caminhada, indo em direção à promessa. Sabe qual que é o grande problema do crente hoje em dia, nosso, do homem, do ser humano? É que nós só oferecemos culto e ação de graças ao Senhor quando alcançamos a nossa promessa. Mas Abraão ainda não tinha chegado à sua terra, não tinha alcançado a sua promessa. Mas ele parou no meio do caminho e disse: eu vou edificar aqui um altar e vou fazer um culto ao Senhor. Sabe aquele... Você olha para trás, não tem... Os parentes não estão mais lá, porque eu deixei eles para trás. Eu olho para frente, ainda não vejo a terra que Deus prometeu, mas eu sei que o Senhor está comigo na caminhada, então eu vou oferecer aqui a minha vida a Ele, vou oferecer meu culto a Ele, vou oferecer minha família a Ele, vou oferecer tudo que tenho a Ele. No capítulo 15, eu não vou... Pode colocar lá se quiser, mas eu não vou ler, porque eu preciso ser muito rápido. No capítulo 15, Abraão está dentro da tenda. Agora ele já está mais triste. Por quê? Porque ele ouviu a promessa, mas até agora não aconteceu. Ela não aconteceu, então ele está meio triste. E ele começa a falar com Deus. De uma forma, queridos, que talvez nenhum de nós aqui nessa noite teria capacidade de falar. Ele olha para Deus e diz assim: Senhor, o Senhor me fez uma promessa, mas até agora o Senhor não cumpriu essa promessa na minha vida. O Senhor me deu muita riqueza, mas quem vai ser o meu herdeiro é o meu empregado. Porque o Senhor prometeu, mas até agora não me deu filho. Não é isso que está escrito em Gênesis capítulo 15? Quem conhece o texto, não é isso? Aí Deus anima Abraão. Queridos, olha a intimidade que Abraão tinha com Deus. A ponto de dizer: Senhor, o Senhor me deu tudo, mas não deu filho. A promessa não era fazenda, a promessa não era riqueza. A promessa era filho. O Senhor falou que a minha herança herdaria essa terra, mas até agora não aconteceu. Era isso que ele estava dizendo para Deus. Ele disse assim: tanto que o meu herdeiro vai ser um empregado.
O Senhor me deu tudo. Mas no fim não adiantou de nada, porque eu não tenho filho. O meu empregado vai herdar isso aqui. Aí Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tenda. Sai da tenda. Abraão, sai para fora da tenda. Aí Deus diz assim para Abraão: Abraão, oh, aleluia, queridos, talvez você no meio da jornada, da caminhada, você ainda não conseguiu enxergar a promessa. Porque você caminha de dia e de noite você vai para a tenda. E você não consegue ver. Aí Deus tirou Abraão da tenda e disse: Abraão, sai para fora. Olha para o céu. Aí Abraão olhou. Aí disse: agora conte essas estrelas, se você puder contar. Aí ele: não posso. Então conte a areia da praia, Abraão. Não posso. Aí Deus disse assim: então, não se preocupe, Abraão, porque o homem está limitado a tempo, mas eu não. Eu farei de você como as estrelas do céu, ou como a areia da praia. Talvez você ouviu uma promessa lá atrás. Pastor, eu ouvi uma promessa. E até agora ela não se cumpriu. Queridos, eu estou dizendo para você sair da tenda, porque Deus vai fazer essas promessas se cumprir. Oh, aleluia. Querido, Deus não é o homem, nem o filho do homem para que minta. Ele não é. Ele faz cumprir as suas palavras. Amém? Como eu disse, eu estou correndo. Vamos para a terceira, rapidão. Nós vamos falar sobre Moisés agora. Vocês conhecem toda a história de Moisés, não é verdade? Toda a história de Moisés. Moisés é falar de Moisés é chovendo molhado. Mas antes de nós entrarmos aqui, no último, eu quero falar com você sobre desenvolver essa intimidade com Deus na caminhada. Porque nós pensamos que a caminhada com Deus vai ser só love, né, gente? Só bênção, só prosperidade, só alegria. Pastor, eu vou... Depois, teve alguém que falou assim para mim: pastor, depois que eu aceitei Jesus, parece que as coisas ficou mais difícil. Aí eu falei para ele: imagine você o seguinte. Imagine que você fosse uma pedra de ouro na mão de alguém. Você pertence a essa pessoa. Mas vem alguém e tira e diz: não, eu comprei, agora é meu. Mas a pessoa que tinha você, ele estimava demais e agora ele quer recuperar. Falei assim é você, queridos. Você estava na mão do inimigo, mas Jesus foi lá e te comprou. Mas ele não vai desistir de você, ele vai continuar lutando. Isso vai gerar algumas tribulações. Mas isso é passageiro, porque o deserto é passageiro. Amém, queridos? Nós não nascemos para viver no deserto. Você pode notar que se você estiver no deserto, Deus está suprindo todas as suas necessidades no deserto. Mas você não vai viver no deserto, porque você não nasceu para o deserto. Eu estava ouvindo um pastor essa semana, e a coisa mais difícil que tem é você glorificar a Deus no deserto. É ou não é? A coisa mais difícil que tem é você dar glória a Deus no deserto. Você está na caminhada, as coisas não estão acontecendo do jeito que você queria que acontecesse. E às vezes você começa a brigar até com Deus. É lógico que você não tem a capacidade que Abraão tem. Muita gente não tem. Eu converso com Deus assim, como se fosse eu e meu pai conversando, né? Ou eu e meus irmãos, eu tenho essa intimidade, graças a Deus. Mas muita gente não tem, muita gente se dobra diante dele como se ele fosse um general do exército bravo. E que se você falasse alguma coisa meio fora de contexto, ele ia falar assim para você: viu, vai pagar agora, 150 fricções, aqui agora. Não, Deus não é isso, queridos. Deus não é isso. Deus é um pai amoroso. O Jesus disse assim: se vocês que são maus, referindo-se ao homem, ele disse: sabe dar boas coisas para os seus filhos, imagine o Pai Deus que é bom. Então Deus é bom, querido. E o deserto, essa caminhada, essa jornada, ela nos faz aprender. Deus
não pode te dar R$1 milhão se você não sabe administrar. Você precisa aprender a administrar primeiro, para Deus te dar. Existe bênção que Deus não te deu, porque você não está preparado para receber ainda. É o jovem que está lá orando: Deus, eu quero a minha esposa. Vai estudar, rapaz. Vai estudar, né? Só que ainda, o jovem está lá orando: Deus, eu quero a minha esposa. Mas não tem uma capacidade administrativa para administrar um lar ainda. Vai casar para quê? Se não consegue administrar nem a vida dele como solteiro, né? E para que vai casar? Para 2 pessoas sofrer? A menina que está orando: Deus, eu quero meu príncipe encantado. Aí o diabo manda um sapo, né, gente? Ela está orando, mas não, eu não estou dizendo, presta atenção aqui, eu não estou dizendo que é só mulher, porque a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? Eu não estou dizendo que é só mulher que cozinha, homem também cozinha. Lá em casa eu cozinho, né? Eu lavo louça. Agora estou também lavando roupa, né? Estou lavando roupa. Só passar que eu sou meia boca. Quando eu vou passar, eu peço para a Simone passar para mim. Mas a menina quer casar, gente, não sabe fazer um miojo. Casar para quê? Para passar fome? Não sabe lavar, não lava um prato, não lava uma louça. Nós fazemos isso, homens também faz isso. Então casar para quê? Fique solteiro, sofre sozinho. Está entendendo, querido? Sim ou não? Mas eu fugi totalmente do contexto para falar isso. Mas o deserto, é o lugar onde nós aprendemos. Nós estamos orando: Deus nos tira do deserto, onde Deus nos levou para o deserto para nos capacitar, para nos entregar. Fabiano falou aqui ontem: por que José demorou 40 anos para sentar no trono do Egito? O salmista diz que o tempo de Deus é já. Mas José demorou 40 anos para sentar no trono. Ele foi vendido, ele foi preso, ele foi escravo, ele sofreu, queridos. Para depois sentar no trono, ele estava sendo preparado para ser o governador do Egito. Porque Davi não se tornou rei logo quando Deus falou que ele seria rei. Não, ele foi cuidar de ovelhas, foi defender as ovelhas de animais, de leão, de urso. Por quê? Porque Deus estava preparando ele. Aprenda a defender a ovelha, para depois defender o meu povo. O deserto faz parte da nossa caminhada. Ele nos ensina. Aí você diz assim: eu estou sofrendo hoje, mas tira alguma coisa boa disso. Aprenda com isso. O pastor estava falando essa semana que ele foi pregar numa igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque o deserto não pode cortar o nosso relacionamento com Deus. Não é porque eu estou no deserto que Deus não está comigo. Deus me levou para o deserto para aprender alguma coisa. Deus está comigo no deserto. E agora a coisa mais difícil que tem é glorificar a Deus ali no deserto. Isso é difícil demais. Léo, como que isso é difícil? O pastor estava falando na semana que ele, não vou falar a igreja, né? Mas ele disse que ele é daqueles bem pentecostal, assim, avivado. Que ele começa a pregar, se a igreja não começar a dar glória a Deus, ele já começa a bater com o chicote, né? Diz que um dia ele estava em uma igreja, eu prefiro a igreja assim. Quando eu estou pregando, eu prefiro que a igreja preste atenção. Eu prefiro assim. Tá? Aí, ele disse que ele estava pregando na igreja, e bem na frente tinha uma irmã. E ele faltou virar o Chapolin Colorado, gente. Ele fez de tudo. A igreja fervia, mas aquela irmã da frente, ela não abria a boca nem para respirar. Segundo ele. Então ele já pegou o chicote e já começou a bater. Batia aqui, batia ali, para ver se a irmã reagia. Mas a irmã não reagiu. Quando terminou o culto, ele foi vender os livros dele na porta da igreja e fez uma fila para comprar livro dele. E quem estava na fila? A irmã. Quando a irmã chegou, ele foi oferecer o livro. Ela falou: não, eu não quero o livro, eu só quero que o senhor ore por mim. Ele disse: eu não vou orar por você. Não vou orar por você. Irmã, onde você estava? Você não estava no velório, você estava num culto.
Eu me matei de pregar e você não abriu a boca nem para respirar. E depois de uns 4 minutos, segundo ele, depois de uns 4 minutos ele falando, ela disse assim, sabe o que é, pastor? É que eu enterrei o meu filho ontem. O meu coração está partido, pastor. Mas ela estava na igreja, queridos. Imagine o momento em que ela estava passando, o sofrimento, a dor em que ela estava passando. Mas ela estava na igreja. Porque o deserto não pode cortar a nossa relação com Deus. O deserto não pode limitar-nos, nós de chegarmos a Deus, querido. Não pode. De jeito nenhum. Não pode. Talvez você está passando por um momento difícil. Sei lá que área, Deus sabe. Deus conhece a sua vida mais do que eu. Mas Deus está dizendo para você nessa noite, ó, esse momento difícil que você está passando, não pode te separar de mim. Não pode, não vai te separar, não pode, queridos. Não pode. Oh, aleluia. E só para nós terminarmos, eu quero falar sobre o terceiro tópico. Teria palavra para pregar mais umas 2 horas tranquilo. Mas eu vou pular aqui, gente. Senão... No capítulo 33 de Êxodo, nós vamos ver uma... Eu vou pular bem para o finalzinho já. Nós vamos ver uma situação... Coloca lá para nós, 33 de Êxodo. Nós vamos ver uma situação que você, talvez você nunca tenha... Coloca lá no 3. Vamos ver se a gente pega do 3 para frente. Tá, vamos volta no 1. Vamos começar do 1, para que tenha uma compreensão melhor. Disse mais o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui tu e o povo que fizesse subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Há uma terra que emana leite e mel, porque Deus dizendo, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto é um povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se, e ninguém se pôs sobre si os seus ornamentos. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz. Por um momento, subir no meio de ti, te consumirei. Porém, agora tira os teus ornamentos, para que eu saiba que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus ornamentos, ao pé do monte Horebe. E tomou Moisés a tenda e estendeu para si fora do arraial, desviada, longe do arraial. Chamou-lhe a tenda de congregação, e aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava ali, fora do arraial. E acontecia que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhava para Moisés, pelas costas, até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia uma coluna de fogo e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo, a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, um a um, a sua tenda, e o adorava. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao seu arraial. Mas a seu servidor, a seu jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Amém, queridos? Só até aí. Só para vocês entenderem.
Moisés se afastou do povo um pouquinho. E o povo, então, começou a arrumar presepada, né? Vamos dizer assim. Eles começaram a arrumar presepada. E Deus disse para Moisés: Moisés, vai a esse povo, faz com que ele suba para a terra que eu prometi. Porém, Moisés, eu não vou com vocês. Deus estava falando com Moisés: eu não vou. Sabe por quê? Porque se eu for, eu vou consumir esse povo. Eu vou matar eles no caminho. Tem um texto aí mesmo, no capítulo 33, que eu vou ver se eu acho ele aqui no meu esboço. Nós estamos no 11, vamos ler até o 15. Muda para o 12. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduza esse povo, mas não me permita saber quem enviarás comigo, disseste. Eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Moisés dizendo: eu te conheço, Deus, e gostei de você. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta geração, lembra-te que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Moisés está falando com Deus e Deus fala assim: Moisés, eu vou matar, não vou com vocês, eu não vou. Lá no começo do versículo, do capítulo 33. Deus está dizendo para Moisés: Moisés, eu não vou com vocês. Esse povo, como eu disse antes, raça ruim. Esse povo não vale nada. Eu não vou. Aí Moisés, ele começa a conversar com Deus como se fosse dois amigos, assim, que nem eu e Joel falando. Quando o Joel vai lá na casa do Dimas, né? Que ele vai lá no barracão e a gente troca uma ideia. Como se fosse dois amigos, assim, comum, falando, como se nada tivesse acontecido. E Moisés fala assim para Deus: Senhor, olha, se o Senhor não for com a gente, eu também não vou. Nem peça para me sair daqui, porque não vou. É isso que está escrito ali. Então Moisés declarou: se não fores conosco, não nos envie. Tem um outro texto em que Moisés sobe para falar com Deus. E aqui nós encerramos. E o povo faz um bezerro de ouro, né? Vocês conhecem a história, né? E Deus fala para Moisés: Moisés, desce falar com esse povo aí, porque o povo fizeram um bezerro, e eles estão adorando o bezerro. E Moisés desce, chega lá, o povo está adorando o bezerro de ouro. Aí Deus fala: Moisés, sai do meio desse povo, porque eu vou matar tudo, e de você eu vou fazer uma nova nação. Aí Moisés, ele é atrevido. Ele fala: Deus, presta atenção no que eu vou falar com o Senhor aqui. O que os egípcios vão falar? Vão falar que você tirou o povo lá do Egito para matar no deserto. Não faça isso. Moisés dá a entender que ele dá um conselho para Deus, sabe? Não é isso? Quem se atreveria a dizer para Deus assim: Deus, não faça isso aqui que não vai dar, vai ser ruim. Não vai dar boa. O texto não é isso que o texto fala? Lá, quando eles fazem o bezerro de ouro, Moisés fala: Deus, olha, faz isso não, os egípcios vão falar mal de você. Os egípcios vão falar que você tirou eles de lá já com segundas intenções. Tirou para matar no deserto. Então não faz isso não. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem de nós, aqui, quem de nós tem intimidade o suficiente para conversar com Deus como esses homens falaram? Quem de nós tem intimidade para falar com Deus assim: Senhor, olha, se o Senhor não for, eu não vou, não me envie. Não vou. Deus antes falou: eu vou enviar um anjo. Não foi o que Deus falou antes ali? Eu vou enviar um anjo que vai diante de vocês. Mas Moisés disse: não. Eu não quero o anjo, eu quero o Senhor. Eu quero que o Senhor vá conosco. É isso que Moisés está dizendo, queridos. Você pode dizer assim: mas pastor, ali o anjo representa o próprio Deus. Mas não é isso que Moisés está dizendo. Deus diz assim: eu vou enviar um anjo que vai na frente de vocês. Eu não vou. Eu vou enviar um anjo que vá com vocês.
Mas eu não vou, porque se eu for eu consumo. Eu mato esse povo tudo no deserto. Porque esse povo é uma raça ruim. Aí Moisés diz assim: Senhor, se o Senhor não for, eu também não vou. Moisés está dizendo: Senhor, não é anjo. Eu quero o Senhor aqui. Eu quero que o Senhor vá conosco. É isso que Moisés está dizendo. E isso me faz entender que Moisés tinha uma intimidade tremenda com Deus. E é esse tipo de relacionamento que Deus busca nos dias de hoje. É esse tipo de relacionamento que Deus quer com você, querido. Que Deus quer comigo. Pessoas que se disser assim: Senhor, olha, se o Senhor não for, eu também não vou. Ali o povo estava feliz por causa dos milagres que estavam acontecendo. Moisés nem queria saber de milagre, gente. Moisés queria saber da presença de Deus. As pessoas estão vendidas hoje por causa de milagres. Ah, eu vou na igreja porque eu preciso de uma cura. Eu vou na igreja porque eu preciso de uma restauração. Deixa eu dizer um negócio para você. Quando você é íntimo de Deus, é consequência. As coisas vão acontecer, é natural. As coisas vão acontecer. Não existe porta fechada aonde Deus está, querido. Não existe doença. Não, aonde Deus está, não existe. E o único lugar que Deus quer estar é comigo. Você pode dizer a mesma coisa? O único lugar que Deus quer estar é com você, querido. Amém? Vamos ficar de pé. Deus está procurando pessoas. Ele está procurando pessoas que queiram ter um relacionamento com Ele. Porque Ele quer revelar os mistérios dEle. Ele quer revelar os segredos dEle. Existem pessoas, como eu disse, que conhecem a Bíblia, mas não conhecem o Deus da Bíblia. E Deus, Ele quer se revelar. E existem outros que não conhecem nem a Bíblia. E Ele quer se revelar. Deus, Ele quer se revelar. E Ele está procurando pessoas que querem esse relacionamento com Ele. Quem pode dizer: eis-me aqui? Pessoas que queiram relacionamento. Pessoas que queiram ser íntimos. Pessoas que queiram ser próximos. Oh, aleluia. Eu posso orar com você, queridos? Posso, sim ou não? Você quer sair do seu lugar? Vira até aqui na frente para nós orarmos junto. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, vamos orarmos junto. Eu tenho certeza que existe algo. Eu tenho certeza que existe um mover de Deus aqui. Eu tenho certeza. Louvado é o nome de Jesus. Louvado é o nome de Jesus. Louvado é o nome de Jesus. Oh, aleluia. Feche os olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Não seja curioso, querer saber o que está acontecendo na igreja. Existe um Deus trabalhando aqui nessa noite, queridos. Existe um Deus procurando pessoas que de fato querem relacionamento com eles. Talvez você não está passando pelo deserto, não. Mas talvez você ainda não conhece a Deus como Ele deve ser conhecido. E Deus, Ele quer se revelar para você. Houve um ponto em que Moisés já havia vivido dezenas, talvez centenas de milagres. Aí ele disse: Deus, revela-se a mim. Eu quero ver a sua face. Eu quero ver o Senhor. Eu não quero ver os seus milagres, eu quero ver o Senhor. Oh, aleluia. Deus, em nome de Jesus, nós estamos nesse momento de oração. Senhor, esse mês é um mês de intimidade. E nós queremos sentir-nos mais próximos do Senhor. Não somente esse mês, mas durante toda a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, esse mês é o mês em que nós vamos virar a chave da nossa vida. Em que nós vamos mudar a nossa história.
porque nós estamos nos achegando, nos aproximando do Senhor. Estamos dando o primeiro passo, Senhor, para conhecer mais a Ti. Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus, nos desperta para um relacionamento real, sincero e verdadeiro com o Senhor. Nos desperta, Senhor, para uma vida de transformação dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na rua, aonde nós estivermos. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a gerar momentos de intimidade com o Senhor. Entra no nosso quarto, entra na nossa casa, entra na nossa vida, Senhor. Nós abrimos todas as portas para Ti. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.